E aí galera, esse é o Anima Jack, eu sou o Jack e hoje eu vou fazer o review do quarto episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. Então, vamos nessa! E aí galera, Rocheda, logo no começo peço deixar a sua voadora nesse like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e também compartilhem esse vídeo com os amigos. Um salve pro meu amigo do canal Manicômio e também do canal Bag Club Brasil. E também pro Francisco Paiva, que ele me corrigiu no último vídeo, que é o seguinte: a mãe da história não é rapariga, ela é um acompanhante de luxo. Chega de piadas e vamos pro review do episódio. Bem, quem acompanha está sabendo já que esses episódios não tem muita ação, elas são realmente episódios com dilemas, episódios que vão trazer os mistérios, que estão resolvendo os mistérios, e ele está adiantando bastante em relação ao mangá. Então logo logo você verá uma cena muito épica em Shingeki no Kyojin. O episódio já começa com a emboscada que a tropa de exploração fez com a tropa real, que o Armin se fez de isca e atraiu aqueles dois oficiais da tropa real. Vocês não lembram que aqueles dois oficiais já apareceram na primeira temporada, quando a Annie, que era titã fêmea, entrou para a tropa real. Como nós vemos, o Armin ele já está normal, ele não está mais abalado, porque a primeira vida que ele tirou foi uma vida humana, e ele agora está muito mais frio e calculista. Nós vemos que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo as coisas difíceis que o Armin já lidou, ele continua sendo bastante inteligente e bastante calculista. Logo depois nós vemos que um daqueles oficiais simpatiza bastante com a tropa de exploração, e mesmo com todo o governo, todo mundo dizendo que a tropa de exploração ela é corrupta, que foi o comandante da exploração, o Erwin, que matou aquele comerciante, ele continua acreditando na tropa de exploração. Já a parceira dele vê apenas o lado ruim, já que no final da temporada nós temos a luta do Eren e a Annie em forma de titã, e isso matou muitas pessoas. E a Annie era a parceira de quarto desta oficial quando ela entrou na tropa real. Ela até mesmo fala que as coisas da Annie ainda estão no quarto dela e ela não sabe o que aconteceu com a Annie. Isso quer dizer que realmente quem é do comando da tropa real não passa informação nenhuma para quem é apenas um recruta, apenas um soldado. Então ela não sabe que a Annie era a titã fêmea e que ela agora está presa. Ela realmente não sabia de nada. Como eu falei, aquele soldado real simpatiza bastante com a tropa de exploração, mas mesmo assim o Levi não confia nele. Mas o Jean vê alguma coisa, então ele se oferece para fazer uma certa cena. Ele leva os dois, dizendo que vai executá-los, só que ele deixa a arma dele cair e tropeça, e faz com que esse oficial pegue a arma, somente para poder testar ele. Isso nós vemos um lado do Jean que é muito mais corajoso, porque infelizmente o Jean ele tem se mostrado um pouco covarde quando a questão é se pôr na batalha, mas agora nós vemos que ele está um pouco mais confiante. Ele arriscou a própria vida, dando essa chance oficial de provar que ele realmente gostava da tropa, ia contra os ideais do governo e ia com a tropa. Ele arriscou sua própria vida, dando a arma a ele, deliberadamente, só para testá-lo. E nós vemos que realmente ele e a outra, eles realmente acreditam na tropa de exploração. Então o Levi aceita eles dois como sendo assim recrutas espiões da tropa de exploração. E por causa deles, eles não precisam executar o plano que eles estavam em mente, que foi mencionado no episódio, que era talvez eles se disfarçarem de tropas reais. Então esses dois dão a localização a ele de um pequeno posto da tropa real, e ele, junto com toda a galera da exploração, atacam aquele posto e sequestram o líder daquele posto. Só uma nota, não é spoiler, no mangá eles não atacam um pequeno posto, e sim o posto principal da tropa real, e é muito mais sangrento. No anime nós vemos que eles simplesmente batem nas pessoas, atacam flechas, parecem realmente que eles ficaram apenas desacordados. Já no mangá é muito mais sangrento, eles realmente chegam atirando nas pessoas, cortando elas, jogando flechas até mesmo no olho, e teve essa pequena censura no episódio. Pelo que nós vemos, o Levi mais uma vez mostrando suas habilidades de interrogação. Nós vemos que realmente ele foi bastante treinado para ser muito frio. Mesmo aquele comandante chorando, por dizer, sofrendo bastante, ele não expressa qualquer sentimento. Ele realmente continua torturando, interrogando, mesmo ele dizendo que não sabe nada, mas ele continua mesmo assim. E nós vemos um pouco mais esse lado cruel do Levi.
Nesse episódio também é revelado que o sobrenome do Kenny é Arkerman. E nós sabemos que o Levi que foi supostamente criado por ele, nem ao menos sabia o sobrenome do Kenny. E isso também surpreende a Mikasa, porque o sobrenome da Mikasa também é Arkerman. O nome dela é Mikasa Arkerman. E esse nome vem do seu pai. Só para ficar mais claro, o pai da Mikasa era Arkerman e sua mãe era uma asiática. Não sabemos ainda a relação, mas eu acho que mais pra frente, quando mostrar um pouco mais do flashback da infância do Levi junto com o Kenny, vai se mostrar um pouco mais porque ele tem esse sobrenome e porque é importante esse sobrenome dele de Arkerman, e talvez qual a ligação dele com o pai, com a família da Mikasa. Logo depois nós vemos a Hanji encontrando o filho daquele comerciante que havia escapado, já que o seu pai foi morto pelo Kenny e o governo jogou a culpa no líder da tropa de exploração, o Erwin. E nós vemos que os nobres já decidiram que vão executar o Erwin, mesmo ele não ter dito nada. Não é mostrado no episódio, mas nós vemos que ele está muito machucado, não está preso, então ele realmente foi torturado, mas ele não contou nada. E nós vemos também que quando era criança, o pai dele foi morto por ele ter falado demais, então era quase que óbvio que ele não cederia a tortura alguma. Nós vemos também o diálogo do Erwin, um diálogo junto com o subcomandante da tropa real, e ele não deixa claro, mas ele deixa entender que ele não está preocupado porque ele, junto com o comandante Pieces, tem um certo plano. Ele até mesmo pergunta sobre esse subcomandante, onde a família dele mora. Então dá a entender que realmente ele não está preocupado porque ele tem uma carta na manga junto com o capitão Pieces. Voltando a Hanji, ela encontra o filho daquele comerciante que foi morto e nós vemos que ele está muito assustado e que ele estava fugindo todo esse tempo da tropa real, porque como ele viu que o Kenny, que trabalha para a tropa real, foi quem matou realmente o pai dele, então ele fica bastante assustado. Então a Hanji tenta convencer ele a ajudar eles, mas ele hesita bastante, mas no final nós vemos que ele acaba ajudando de uma maneira muito forçada. Ele se deixa ser seguido por 3 guardas reais até um suposto lugar abandonado, e lá ele se faz de desentendido, enquanto um dos soldados está prestes a matar ele, e faz com que o soldado fale tudo que fizeram, tudo que planejaram para ele e para o pai dele. Bem, logo depois disso, a Hanji chega com tudo, já metendo aquele socão bonito e cheio na cara do soldado, e revela que eles não estão só. Aquela área não é completamente deserta. Há alguns refugiados que trabalhavam para o pai do comerciante e que viram toda a confissão daquele soldado. Mas realmente o importante não é só aquelas pessoas terem visto eles, mas também a imprensa ter visto eles. Logo antes disso nós vemos que a imprensa, que são aqueles 2 caras que aparecem, eles conversam com os soldados reais para tentar saber realmente os detalhes de quem matou aquele comerciante. E nós vemos que a imprensa ela é manipulada pelos guardas reais. Então eles basicamente só deixam passar, eles só escrevem, só dão as informações ao povo, aquilo que os guardas reais dizem. A tropa real realmente manipula até mesmo o jornal. Isso é uma coisa que se remete também no dia de hoje. E a Hanji faz com que esses jornalistas vejam também aquela cena onde os soldados reais acabam entregando e falando tudo o que eles fizeram e que eles armaram para o capitão da tropa de exploração. Logo depois nós vemos o filho do comerciante realmente tomando coragem depois que ele escutou da boca dos soldados reais o verdadeiro plano dele, que eles realmente não estavam nem aí para a vida do pai dele, e ele dá um golpe de bunda no cara. Aquela cena foi muito engraçada, ele senta na cara do cara e naquela hora ele dá uma posição sendo líder, dizendo que vai proteger todo mundo que está lá e agora ele vai ser o líder. E então logo depois disso o episódio se encerra com o Erwin indo para o seu julgamento, que não é bem um julgamento, é quase uma execução. Eles vão julgar e depois condenar ele sem motivo algum, mas nós vemos que no preview do próximo episódio vai haver uma grande reviravolta. Nós vemos que o Armin e a Mikasa vão em uma carroça para um certo lugar, e também diz que nesse episódio as respostas vão aparecer. Nós vemos até mesmo uma pequena cena com o Capitão Pieces entrando, talvez dizendo alguma coisa com a mão levantada, talvez algo muito importante, algo que vai salvar o Erwin. E nós vemos que no próximo episódio também vai ter um pouco de flashback, onde aparece aquela mulher que está na abertura e no encerramento junto com a história. Deixe suas teorias aqui nos comentários, o que você acha que vai rolar e chegar aqui no Kyojin. Se você leu o mangá, não deixe spoiler, tá bom? E se vocês quiserem um salve no próximo vídeo, é só escrever aqui embaixo, tá? Aqui no próximo vídeo eu vou deixar um salve
assim como eu deixei pra galera do começo do vídeo. Bem, galera, é isso. Tchau. Só que ele deveria... Amor. Passa, meu filho, passa. Vai. Ele fica o episódio todo... Rapaz, nesse episódio teve tortura, viu? O Levi, bicho brabo. Você viu ali, irmão? Largou lá, bota no... Quase que o cara engolia o sapato dele com o dedo e tudo, tá ligado? Foi dente, engoliu. Eu vi uns dentes voando naquela parte, vocês viram também? Eu vi uns 4 dentes voando assim. E o homem é brabo. Eu gosto é assim, tá ligado?